Queria agradecer ao Le Fest e ao Paulo Branco por terem programado o Vadio, um filme que já foi rodado em 2019 e que, por causa de uma pandemia que se meteu pelo meio, teve alguns atrasos e fico muito contente desta ser a primeira casa deste Vadio, e quero obviamente agradecer ao elenco, os que estão cá e os que não puderam vir, à equipa, à Pandora e aos meus coprodutores e a todas as pessoas que estiveram direta ou indiretamente ligadas à produção e ao desenvolvimento do filme. E muito obrigado. Este filme só é possível porque houve pessoas que acreditaram nele. E primeiro foi o ICA, depois a RTP, depois o Fundo do Turismo, mas depois também dois incansáveis coprodutores, um na França, que é o Florent, o Clément, desculpem, e outro que tornou-se uma grande, grande amiga polaca, que é a Aneta, e por isso a Good Fortune e a Krakow Film Cluster foram assim dois pilares que nos ajudaram a trazer um diretor de fotografia da Polónia e o som, as misturas e a correção de cor de França. E por isso este filme foi uma grande coprodução no Alentejo, no fundo. E uma última palavra especial para uma pessoa que não pôde estar presente, mas que tornou possível também poder filmar no Alentejo, que é Maria João Luís, que e que quando estávamos em risco de não conseguir filmar no Alentejo, que é uma parte fundamental deste filme, é uma inspiração, é a razão pela qual o filme existe, ela também tornou isso possível. E outra palavra para o desenvolvimento de guião, Less is More, e o plot, Luís Campos. Portanto, muito obrigado. Espero que gostem do filme e que fiquem para depois uma conversa a seguir ao filme com o realizador do elenco. Boa noite e bom filme. Obrigado. Obrigada. Gostaria de um pouco saber como é que veio a ideia do projeto, como é que o desenvolvestes, como é que chegámos até aqui, sobretudo na parte porque é que te interessou filmar este tema e como é que veio essa ideia? Está a funcionar? Porque é que me interessou filmar este tema? Portanto, há estes dois personagens. Foi um processo engraçado porque isto começa com a história da Sandra e interessava-me falar sobre esta personagem durante o ano 2012, baseado muito em coisas que vi, que presenciei, pessoas à minha volta que sofreram bastante nesta altura, e criei esta história da Sandra. E em paralelo já tinha criado a história do André há algum tempo, inspirado por imagens do Alentejo. Passei lá tempo na minha infância, aliás, na altura precisamente que a minha mãe fez trabalho de campo em antropologia no Alentejo. Esta imagem dos furos de água ficou muito presente, esta ideia de alguém que tem, como dizer, uma função tão vital, não é? Como tirar a água do sol, tão essencial, que essa pessoa possa ser corrupta. Isso surge depois, porque também ligado a esta ideia deste rapaz que está à procura do pai, e um país que está a viver aquilo que viveu naquela altura, não é? Uma falta, se calhar, pronto, essa procura por água, essa procura por esse ideal, mas depois corrompida esta ideia deste pai que faz isso, que representa isso próprio. Portanto, a ideia vem daí. Eu depois junto os dois personagens, foi o que aconteceu. A certa altura eu estava a trabalhar as duas ideias em paralelo e percebi que se calhar eles faziam parte do mesmo filme, e foi assim que nasceu. Mas querias, à partida, sempre ter um filme em que como é que se diz, esta maternidade ou paternidade, entre aspas, falhada, fosse a presença essencial, tanto um lado como do outro. Sim, eles são um bocadinho a boia de salvação do outro, quer dizer, ela está à procura de uma filha, ele está à procura de um pai.
E é sobre esse abandono, e portanto esse abandono do Alentejo, esse abandono que Portugal estava a viver na altura, esse abandono em relação a, nesta altura tão crítica do rapaz, não é? 13 anos, que ainda não, já não é rapaz, ainda não é homem, mas sim, sem dúvida, essa ideia de paternidade e maternidade está claramente presente. Se calhar não de uma forma tão consciente, eu não parti para o projeto para escrever sobre isso, mas é sem dúvida uma peça central, sim. E como é que chegaste à escolha do Ruben? Como é que eu cheguei à escolha do Ruben? Para já 4. Obrigado. Bom, tem que ser dito, obviamente, fundamental. Cheguei com a ajuda da Patrícia Vasconcelos, que infelizmente não está cá hoje, e uma busca que não se limitou. Eu percebi rapidamente que tinha que ser um rapaz alentejano a fazer isto, e foi uma escola. Pronto, foi um casting numa escola, não é? Ensinos, e depois, pronto, é daquelas situações. Uma escola normal ou uma escola de. Uma escola normal, uma escola normal. Sendo que tu, na altura, estavas, pronto, guarda-redes, não é? Estavas muito no futebol. Sim, mais virado para o futebol do que propriamente para a atuação. Sim, é uma história engraçada, por acaso. Não tinha pensado nisso, já tinha tido esse bichinho do teatro, mas nunca tinha pensado em fazer cinema ou fazer um filme. E foi uma entrevista que surgiu na escola, entraram 3 ou 4 senhoras numa sala de aula a dizer tu e tu, fazer uma entrevista, se quiserem, claro, uma sexta-feira à tarde para um filme. E eu assim, uma sexta-feira à tarde, dia de ir para a praia... assim é complicado, mas vamos, não se perde nada. Fui à entrevista com a Patrícia Vasconcelos, acho que correu bem até, foi um bocado engraçada, acho que correu bem, e depois fui a uma segunda fase, já com texto, já com 2 páginas de texto, na ACT, na Escola de Atores, e chego lá e vejo 200 rapazes, se calhar, e fico assim, ok, valeu a viagem, uma visitinha a Lisboa. E o que é certo é que fiz o que tinha a fazer, não houve muitas expectativas, fiz o que tinha a fazer sem saber se estava a fazer bem ou mal. E depois recebo uma chamada, estava em casa dos meus avós e recebo uma chamada isto tudo pela escola, recebo uma chamada que a diretora da escola quer falar comigo e fico um bocado preocupado, sinceramente. O que é que eu fiz? O que é que eu já fiz? E depois ela diz-me, passaste à próxima fase, vais a Lisboa, passaste à próxima fase do casting, e eu, sem acreditar, assim, o quê? Passei ao quê? E foi essa última fase, já com o Simão, já com a Joana, e a partir daí, se eu não ficasse aí, sim, eu ia ficar triste, porque aí cria expectativas, aí vi que queria mesmo fazer aquele filme. E depois, quando recebi a notícia, fiquei super contente, claro. Até quando me disseram que tinha de rapar o cabelo, também fiquei super contente. E pronto, foi assim. A Joana, evidentemente, é uma escolha que não se... porque é que me escolhi? Também numa escola, se calhar. A Joana, para mim, surge depois da escrita, depois de eu ter finalizado o guião, não foi logo uma escolha, não escrevi para a Joana logo imediatamente, escrevi os personagens e depois fez-me todo o sentido. Já tinha trabalhado com a Joana e acredito no enorme talento dela e acho que está à vista, sou suspeito, mas sim, e essa é a razão. Sim. E agora tens de continuar. Bom, não faz-me lembrar um pouco, quer dizer, a mesma maneira como filmas a Joana, como filmas o personagem, ainda já um pouco nas conversas que tivemos, por vezes faz-me lembrar um pouco o Cassavetes, na sua relação com a Gina Rowlands, da maneira como ela filma isso tudo. Não sei se há alguma influência ou não, mas... Sou fã, claro.
sou muito fã, obrigado pelo elogio, quer dizer, está lá em cima, mas não. Há um lado, quer dizer, houve um lado muito terra a terra na forma de filmar, tanto com o Ruben como com a Joana. Eu percebi logo com o Ruben que ele tinha um talento, era um diamante em bruto, e seria um erro brutal dirigi-lo como se dirige um ator numa situação normal, com marcas de foco no chão. Agora dás 2 passos para a frente, viras para a câmara e diz esta. Portanto, foi tudo. A rodagem foi adaptada aos atores. E nesse sentido, eu fiquei muito contente com essa escolha, porque, quer dizer, até o aspect ratio do filme, 4:3, eu não quis focar nas paisagens do Alentejo, quis-me focar na cara dos atores. Há um lado muito humano aqui e, portanto, tinha a ver com isso, tinha a ver com estas duas personagens. E tu, Joana, estás a ser dirigido por alguém que está muito próximo de ti na vida, foi uma experiência um pouco diferente de tudo o que tinhas feito até agora? Então, eu já tinha trabalhado com o Simão fora das câmaras, no Miami, numa curta que ele fez, e depois trabalhei com ele no Menina, e fui a protagonista. Então, aí foi a primeira vez que trabalhámos, em que ele me dirigiu, e correu super bem. E agora foi uma longa, que de certa forma acaba por ser diferente, muito mais exigente, e não foi só durante as filmagens, não é? O Simão, eu acompanhei este processo desde 2016, não é? Não levei com ele só nas filmagens. Não levei com ele só nas filmagens, foi todo um pré-filme. O Simão, isto agora pode parecer assim um clichê, mas o Simão para mim tem mesmo um dom, que é dirigir atores. Ele sabe exatamente, ele sabe dizer ao ator aquilo que pretende, de uma forma calma, nada presunçosa. Ele é isso, ele sabe dizer-te o que quer, e é mesmo bom trabalhar com ele. O facto de sermos um casal, nós sabemos separar bem as coisas também. No set é uma coisa, em casa é outra. Obrigado, Joana. Mas é verdade, houve essa separação muito justa, acho eu, e as coisas depois também dissipam-se, não é? Quer dizer, a Joana estava muito próxima do Ruben e tu foste também uma grande ajuda para o Ruben, quer dizer, todos aqueles momentos em que, não é? Depois do ação, depois do corta, toda aquela espera, e de facto eu há bocado estava a brincar, mas é verdade, uma longa consome-nos, quer dizer, desde a escrita até a realização, os problemas todos que aparecem pelo caminho. Eu tenho uma enorme admiração também pela forma como a Joana soube separar todo esse lado, porque normalmente, quer dizer, o ator não tem que perceber ou estar a par de tanto problema que acontece numa rodagem, não é? De tanta coisa que está à volta, e tu conseguiste separar muito, para além de separares bem as águas e para além de fazeres o teu trabalho tão bem, depois também foste uma grande ajuda para o nosso amigo guarda-redes, e portanto... E da vossa parte, da Joana, houve alguma, e do Ruben também, houve alguma colaboração depois, quando foi das filmagens, em algumas mudanças nos diálogos, nos argumentos, houve alguns inputs, quer dizer, que vieram da vossa parte para o filme, e como é que, se isso aconteceu, como é que tu... Completamente, sim, a mesma ideia aqui em relação à câmara. Se eu sentia que uma frase não fazia sentido para o Ruben, ou se ela dizia de uma outra forma, às vezes procurávamos aquilo que fosse o mais natural. E lembro-me de fazermos
alguns improvisos. Até mesmo nós ensaiámos antes. Sim, ensaiámos muito. Sim. E de certa forma acabamos também por trabalhar um bocado o texto em conjunto, não mudando o texto, mas tornando-o mais natural nas nossas palavras. Sim, e cortando muito texto também às vezes, isso também é importante. E agora gostaria de passar a palavra a vocês, aos espectadores. Alguns... É só uma curiosidade. Aquele plano do campo de futebol, quando o André vai assim, tem a ver com a história dele? Olha, nunca tinha pensado nisso. Não. Ou seja, porque aquilo parece... Era o decor o mais perto possível do anterior onde estávamos a filmar, que tinha alguma coisa ligada ao personagem, e então fomos filmar lá. Porque aquilo de repente parece mesmo o chamamento, não é? Anda a jogar a bola. Quando o Simão disse corte, eu ainda tentei ir, mas não me deixaram mesmo. Parabéns, antes de mais. Foi difícil ter assim um diamante em bruto no meio destes atores e desta realização já com bastante experiência. Como é que foi, deste ponto de vista, também estar envolvido neste projeto e o que é que vem aí a seguir também para esse diamante? É para mim? Não, como falaram em diamante, não estava a perceber bem. Acho que foi fácil e difícil ao mesmo tempo. Difícil porque era a primeira vez, porque nunca sabia se estava a fazer bem, se estava a fazer mal, ou se havia uma maneira certa sequer de fazer. E fácil porque sempre estive bem acompanhado, fosse com o Simão, fosse com a Joana, fosse com o resto da equipa. Acolheram-me todos super bem, ajudaram-me todos, deram-me a liberdade que eu precisava e restringiram-me ao mesmo tempo. Por isso acho que acabou por ser fácil nesses termos e difícil para mim por não saber interiormente se estava a fazer aquilo bem, não saber se nunca tinha feito nada, nunca tinha visto nada meu, não sabia se aquilo estava a sair bem, mas gostei do resultado completamente. Acho que ficou, nem eu tinha ideia que ficasse assim desta maneira, mas gostei e espero que seja, e já foi e é para continuar, sim. Sim, porque ele agora deixou o futebol e foi estudar cinema, não é? Ainda dá para fazer uma coisa que é muito engraçada, porque tu raramente me pediste para ver um take. Tu fazias e ias à tua vida. É porque eu não sabia que dava para pedir. E não dava. Não dava porque eu também não pedi. Mas a questão é, fazias e estava feito. E essa atitude também é... E acho que foi uma grande surpresa no final por não ter visto quase takes nenhuns e ter visto um pouco de sketches, que agora o resultado final foi uma bomba completa. Foi quase como qualquer outro espectador. Havia cenas que eu nem me lembrava, acho que só me lembrei de uma ou duas. Estou a brincar. Muitos parabéns, Simão e Joana e Ruben. Eu tenho uma questão mais de escolha de cinema, cinematográfica, que é porque é que tu filmas tantos perfis e porque é que não tens as caras diretamente. Isso, que é para mim estranho, e não o vejo muito no cinema, porque tu aguentas sempre o perfil das personagens, e porque um princípio fez-me lembrar um bocado o Kiarostami, porque estamos numa paisagem muito, não pobre, mas muito vazia. E depois, a terceira coisa que eu gostei muito foi precisamente não haver ação para além daquele espaço. Há muito pouco espaço. Tu fazes tudo muito integrado na mesma coisa. E foi essa parte que eu gostei muito. Ou seja, é um filme quase parado. E... Então, primeira pergunta, os perfis. Não sei se há assim tão mais perfis do que planos frontais. Há muitos, tem muito a ver.
às vezes a necessidade faz o engenho e tem muito a ver também com o espaço. Há muitas escolhas, obviamente, que são intencionais, há muitas que também têm a ver com estes dois personagens estarem muitas vezes em campo contra campo e uma questão de luz e uma questão de nós sentirmos também que eles têm a luz por trás e que lá fora há qualquer coisa de luminoso e cá dentro está mais escuro. Se isso responde de alguma forma à tua pergunta. Em relação ao espaço, sim, é um filme sobre o abandono e, nesse sentido, se calhar a história coaduna-se também ao baixo orçamento e a tudo aquilo que envolve o filme, que é um lugar pobre, é um sítio onde não há mais pessoas, são aquelas duas. O Concelho de Odmira, para além de ser o maior concelho em Portugal, é dos mais desertificados da Europa, e estas pessoas estão isoladas e daí querer focar-me nas caras deles mais do que na paisagem. Não me lembro da última pergunta, mas não sei, em relação ao que era esta... ok. Queria dar os parabéns ao realizador, aos atores e, acima de tudo, queria confessar o seguinte: de facto, esta é uma história demasiado real. Infelizmente é demasiado real. Eu estava a ver o filme e conheço N histórias destas, por vir da minha atividade profissional, e ter ido buscar esta história, de facto, é de louvar. Eu espero que este filme, sinceramente, seja bem projetado, que tenha uma boa repercussão, porque devíamos todos nós, portugueses, ver este filme, porque de facto ele transmite aquilo que é, infelizmente, ainda muita realidade do nosso país e em especial do Alentejo. Finalmente, deixo aqui o repto: o Alentejo é muito bonito, é muito grande, e não deixe de filmar no Alentejo. Nós, alentejanos, eu sou de Sines, como Ruben, estamos à sua espera, e sempre que quiser voltar, nós estamos lá para o outro. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Tenho muito orgulho dos filmes que já fiz, mas aquilo que vocês disseram sobre o vosso método de trabalho foi mesmo das simbioses mais bonitas que eu já vi de todos os filmes que eu fiz. Tipo, foi o respeito que havia em platô, não só de toda a equipa, mas mesmo o trabalho de realização do elenco, e foi das coisas mais bonitas que eu vi. Não havia uma esposa, um marido, não havia... Era mesmo tudo tão fluido. Era o Simão dizer: "Oh, Joana, podes fazer só mais para a esquerda", e nem sequer havia um olhar torcido, não havia uma contestação. Era mesmo, era tudo tão fluido, tão profissional e tão verdadeiro, e foi tão bom trabalhar com vocês. E lembro-me de vários atores do resto do elenco a elogiarem o Simão pelo trabalho de direção do elenco, e é mesmo um grande orgulho ter participado no filme e com vocês mesmo. E obrigado a ti pelo teu trabalho, Olga, sério. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez, a sério, das palavras, terem vindo. Muito obrigado, a sério. Fico muito comovido. Obrigado. Boa noite e espero que agora o filme rapidamente possa estrear e que mais gente possa o ver. Muito obrigado. Obrigado.